E aí, galerinha, tudo bem com vocês, meus queridos? Galera, como é de praxe, tivemos nossa aula de conteúdo, agora vamos para a nossa aula de exercícios com relação à nossa segunda lei da termodinâmica, aula 11 do nosso curso da segunda série. Cara, se você está acompanhando o nosso curso, se você está acompanhando a nossa playlist, por favor, não esqueça de dar o seu like para colaborar com o nosso projeto, beleza? Pessoal, assunto de hoje bem tranquilo, a gente viu a segunda lei da termodinâmica, aquela parte de máquinas térmicas. A lógica, ela é simples. A máquina fornece calor, parte desse calor você aproveita, parte desse calor você desperdiça, é isso. O teu aproveitamento, o teu rendimento é sempre uma razão entre quanto você aproveita e que você desperdiça, e existe um estilo de máquina que a gente chama de máquina de Carnot, que na verdade é um ciclo teórico, e que esse ciclo teórico te dá qual seria o melhor rendimento possível para uma máquina, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Ele diz assim, ó, máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor que realizam trabalho. Beleza. E com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, letra A, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior que a quantidade de calor cedido para a fonte fria. Não, peraí, ó. Você diz que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, certo? Ele falou que esse trabalho ele precisa ser maior que o calor da fonte fria. Ou seja, ele está querendo te dizer o seguinte, que se você recebe uma energia total, sei lá, de 1000 joules, é isso que você recebeu de energia. Essa quantidade de energia só pode existir trabalho caso o trabalho seja maior que o calor da fonte fria. Ou seja, o trabalho teria que ser algo, sei lá, tipo 600 joules e você teria que desperdiçar, nesse caso, 400 joules. Fonte fria aqui, fonte fria. E aí ele falou que nessa máquina, obrigatoriamente, esse da fonte fria precisa ser sempre menor do que o trabalho. Não, não é isso que a lei falou. A lei falou que sempre haverá calor da fonte fria. E, cara, você pode desperdiçar praticamente tudo, inclusive. Se você pegar uma máquina comum, é normal ela aproveitar somente 20%, do tipo, esse trabalho ser uns 200 aqui e o desperdício ser 800. Não há problema nenhum. A máquina funciona normal, com alto desperdício. Beleza? Então, nada a ver esse primeiro item. Segundo, todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot, certo? Então, olha só, todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem com o mesmo ciclo de Carnot. Tá, ó, o detalhe é que o ciclo de Carnot depende das temperaturas. Então, por exemplo, se tu pegar duas máquinas diferentes, mas elas operam entre duas certas temperaturas, e outra, perdão, duas máquinas, uma opera em certa faixa de temperatura e outra opera em outra faixa de temperatura, elas não vão ter o mesmo rendimento. O rendimento da máquina de Carnot é o máximo e você define pelas temperaturas. Então, a máquina que tiver uma faixa de temperatura um pouco maior, ela vai ter um rendimento um pouco melhor. A que tiver as temperaturas um pouco mais próximas vai ter um rendimento um pouco menor, mas isso depende da faixa de temperatura. Falar que, tá operando o ciclo de Carnot, o rendimento é sempre o mesmo, então para que a gente fez uma fórmula para o ciclo de Carnot, certo? Ok? Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. É justamente a nossa definição lá da lei e todos os detalhes do porquê que isso acontece a gente fez na nossa aula teórica, certo? Onde a gente explicou que fornecer calor gera aumento entrópico gera desorganização faz desperdícios, certo? Então, pessoal, segunda questão ele fala para você o seguinte, ele fala da segunda lei da termo, certo? Afirma em sucintas palavras que não há possibilidade de você ter converter integralmente calor em trabalho. Tem um esquema aqui mostrando um motor, né? Que ele mostrou uma fonte quente que fornece calor. Aí o motor faz um trabalho e daí você tem uma fonte fria que você fornece energia para essa fonte fria. Beleza. Considere que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ. Então ele está te dando o trabalho, certo? 1,2 kJ, certo? E que parte dessa energia é rejeitada para a fonte fria, seja equivalente a 2/5 do que ele recebe da fonte quente. Peraí, então ele falou assim, ó, tu tem um certo calor da fonte fria, e esse calor da fonte fria, ele vale a 2/5 do valor do calor da fonte quente. 2/5 do valor do calor da fonte quente, certo? Ele disse que o calor da fonte fria representava 2/5. Cara, se você quiser trabalhar um pouquinho de forma lógica, também dá para você resolver isso aqui, ó. O que é 2/5?
2/5, 2 dividido por 5 dá 0,4. Isso representa 40%, certo? Então ele está falando que o calor da fonte fria corresponde a 40%. Isso quer dizer o quê? Que o calor da fonte quente representa seus 100%, certo? Que 40% dessa energia é calor da fonte fria e que, consequentemente, 60% dessa energia é trabalho, certo? Aqui já daria para você prever o rendimento. O rendimento é 60%. Por que é 60%? Justamente porque o trabalho ele é sempre parte da quantidade de energia total, certo? Mas, se você fica um pouco atrapalhado em resolver dessa forma e colocar 2/5 e ver que é 40%, não tem problema nenhum. Você pode jogar na tua equação que você esclarece tudo. A única questão é você escrever o calor da fonte fria como sendo 2/5 do calor da fonte quente, certo? Então vai ficar assim, ó. Se o trabalho é uma subtração entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, e então esse trabalho vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, que corresponde a 2/5 do calor da fonte fria, do calor da fonte quente, perdão. Beleza? Então vai ficar assim: Q menos 2/5 de Q, certo? Se você fizer aqui um mínimo múltiplo, você vai ver que esse trabalho vai fechar 3/5 de Q, certo? Ah, professor, eu me perco um pouco nisso, ó. O mínimo múltiplo é 5. 5 vou multiplicar pelo Q, vai ficar 5Q. Menos 5 eu divido por 5 vai dar 1, vezes 2, 2Q, certo? Então, a gente vai ter que o trabalho corresponde a 3/5 do valor do calor da fonte quente, ou seja, 60% do valor do calor da fonte quente, certo? Só que esse trabalho vale 1,2. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó. 1,2 é igual a 3/5 de QQ, calor da fonte quente, tudo bem? Jogo 5 multiplicando e jogo o 3 dividindo, certo? Se você pegar o 3 e jogar dividindo, 1,2 por 3 dá 0,4. 0,4 vezes 5 vai dar 2. Então, aqui, ó, o calor da fonte quente são 2 kJ. Tudo bem? Então, ó, o que acontece? Você tem uma máquina que fornece 2 kJ de energia. Isso aqui é o teu total, é o calor da fonte quente, certo? Desse total, 1,2 você aproveita, 1,2 é trabalho, certo? E 0,8 você desperdiça. 0,8 kJ é dissipado. Beleza? Então, pessoal, o que a gente constata? Bom, ele pediu para você o rendimento e ele pediu também para você o calor da fonte fria. É isso? É correto afirmar que o rendimento da máquina, tá? E a parte energética rejeitada, certo? O calor da fonte fria. Então, o calor da fonte fria deu 0,8, que é o quanto você desperdiçou do 2, certo? E o rendimento é 60%, ou seja, é só você pegar o teu trabalho e dividir pelo calor da fonte quente, esse cara vai dar o quê? Vai dar 0,6, que representa 60%, beleza? Então, fechando nossa questãozinha. Veja que o assunto, ele não é um assunto viajado, assim, ele é bem lógico. É só você pensar que tem um total, parte tu aproveita, parte tu desperdiça, certo? Aí ele fala assim, uma máquina térmica possui rendimento de 20%. Então, vamos lá. A máquina que você está estudando tem um rendimento de 20%, certo? Isso quer dizer o quê? É bem simples. Quer dizer que se você fornecer 1.000 de energia para essa máquina, 200 tu aproveita, 800 tu joga no lixo, beleza? Aí ele fala assim, e ela é retirada de um ciclo que tem 2.000 joules de calor da fonte quente. Ó, peraí, então vamos lá. O calor da fonte quente são 2.000 joules, certo? Beleza, isso é o total. Já vamos definir aqui o trabalho e o calor da fonte fria. Bom, se você pegar 20% de 2.000, é a mesma coisa que 2.000 vezes 0,2. 2.000 vezes 0,2 vai dar muito pouco. Vai dar 400 joules que ele consegue realizar de trabalho, certo? O restante, os 1.600 joules, ele joga no lixo, ele dissipa, beleza? É isso que está acontecendo com essa máquina.
Ela está aproveitando 400 de 2.000, beleza? E ele fala para você que esta máquina tem a seguinte situação. Ela opera entre duas temperaturas. A temperatura da fonte quente são 500 Kelvin e a temperatura da fonte fria são 300 Kelvin, certo? Ok. Aí ele fala assim, o trabalho realizado pela máquina a cada ciclo vale 400 joules. Isso é verdade, ela consegue aproveitar apenas 400 joules. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria a cada ciclo é 1.600. Isso é verdade, ela aproveita 400 e desperdiça 1.600. A potência útil dessa máquina, agora vamos lá. Existe uma situação que a gente chama de potência. Isso aqui a gente vê na física, na parte de mecânica, certo, pessoal? O que é propriamente a potência? A potência é nada mais nada menos que a taxa de consumo de energia. Ela vai ser a energia pelo tempo, certo? Se ele pedir para você assim, qual que é a potência total? Bom, a potência total dessa máquina, você vai pegar os 2.000 e você vai dividir pelo tempo. Quanto tempo foi que esse ciclo aconteceu? Em 2 segundos. 2 segundos. Esse cara daria 1.000 joules por segundo, que é watt, certo? Essa é a potência total, certo? Ah, não é 200, professor. Não, 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 não. Ele tá pedindo a potência o quê? Ó, a potência útil. Então, a gente vai pegar somente o que eu consigo realmente utilizar dessa potência, certo? Então, a gente vai pegar, se eu quero a potência útil, esse cara vai ficar 400 joules é o que eu consigo aproveitar. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Esse cara vai dar 200, de fato. 200 watts, certo? De potência. Então, esse cara é verdadeiro. Ok, ele fala assim, ó. Se essa máquina conseguisse operar no ciclo de Carnot, ela estaria com rendimento de 40%. Opa, beleza, então vamos lá. No ciclo de Carnot, eu calculo o rendimento usando as temperaturas. Então, vai ficar assim. O rendimento desse cara vai ser a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Esse rendimento vai ser igual a quanto? Temperatura da fonte quente, 500. Temperatura da fonte fria, 300. Dividido pela temperatura da fonte quente, 500. Esse cara daria o quê? 300, 500 menos 300 dá 200, e eu vou ter 200 dividido por 500. E esse rendimento, 200 por 500, dá 0,4, que é equivalente a 40%. Lembra que se você quisesse em porcentagem era só multiplicar por 100 esse cara. Ou seja, esse item também é verdadeiro. Também é verdadeiro. De acordo com a termodinâmica, não é possível que uma máquina térmica operando em ciclos retire calor de uma fonte quente e converta totalmente em trabalho. Isso é verdade também, certo, pessoal? E aqui tem um detalhe que é legal sobre essa questão e que ela não cobrou na questão em si, mas é legal cobrar, tá? Ó, é o seguinte, pessoal. Ele te deu o calor da fonte quente, ele te deu o rendimento e ele te deu duas temperaturas, certo? E aqui você encontrou certinho o trabalho 400, ok, beleza. Agora vamos supor aqui o seguinte. Vamos supor que, por exemplo, assim, que essa temperatura aqui, ó, da fonte fria fosse um valor tipo 450 Kelvin. O que ia acontecer com essa minha conta? Aqui, ó, esse cara seria 450, certo? Aqui daria 50. E o seu resultado daria o quê? 10%. E aqui entra um detalhe. Ó, pessoal, lembra que a gente no nosso estudo comenta que o ciclo de Carnot é aquele ciclo teórico que te diz qual é o melhor rendimento possível que essa máquina pode ter, certo? E veja que quando eu calculei de acordo com o ciclo de Carnot e deu 10%, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa proposta que essa máquina está operando a 20%, ela seria uma proposta falsa. Você poderia ter uma questão falando assim, na somatória, falando assim, o rendimento fornecido pela máquina no texto não está de acordo com as possibilidades dele. Ou seja, ele deve ter sido mal calculado.
Por quê? Porque no ciclo de Carnot, a minha resposta deu 10% e nenhuma máquina consegue operar num rendimento melhor do que Carnot. É legal você saber isso, porque às vezes ele pode te dar um rendimento aqui, pedir para você desenvolver. Tu vai lá, desenvolve, certo? E aí ele pergunta para você, quanto que eu trabalho? E aí uma questão, ele fala assim, o trabalho não é possível tu definir corretamente porque sua máquina tem algum erro de cálculo. É possível, já vi questão nesse estilo. Ele coloca as temperaturas de Carnot para você já ter um rendimento máximo possível e com isso você já olha assim, pô, peraí, esse rendimento foi fornecido para mim tem uma furada, beleza? É possível, eu já vi questão com essa pegada, tá, pessoal? Tem um outro detalhe que é legal você observar sobre isso, tá, pessoal? Que assim, quando você estuda esse negócio, tu pode ver que esses rendimentos, 40%, 20%, professor, esses caras são números aleatórios, assim, que não fazem sentido nenhum, ou a realidade é isso mesmo? Pois é, galera, a realidade não tá tão distante disso, não, tá? Se você pegar, por exemplo, um carro popular, um carro qualquer, assim, que você pega de marca qualquer, cara, esses rendimentos, eles são nas faixas de uns 30%, certo? São 30%, mais ou menos, os rendimentos de máquinas. Claro, aí dependia da marca, do carro que você tá pegando, mas enfim, é um patamar, assim, de certa forma atualizado. Talvez hoje esteja um pouquinho melhor, eu não me atualizei para esse vídeo de hoje, mas pela minha última vez que eu parei para olhar, era algo mais ou menos nessa faixa, tá, pessoal? Então, olha só o que acontece. Quando fala que o rendimento é 30%, é um negócio que choca, galera. Por quê? Porque quando você entende o que isso significa, é muito tenso, ó. Imagina o seguinte, galera. Vamos imaginar o combustível valendo 5. Combustível valendo 5, certo? Cara, se o rendimento da máquina é 30%, 30% de R$ 5, que é cada valor do litro do combustível, dá 1,50, cara. 1,50. E o restante, que são aqueles 3,50, representa o quê? Bom, o 1,50 é o quanto você aproveitou daquilo. Então, por exemplo, se tu gastou R$ 5 para 1 litro de combustível, daqueles R$ 5, 3,50 tu jogou no lixo. Aquilo não serviu para nada. Quer dizer, serviu para aquecimento global, certo? Então ele foi uma coisa desperdiçada de fato. E a parte que fez o carro andar é 1,50, certo? E aí, cara, é lógico que se eu falar assim, viu? Sabia que esse combustível é R$ 5 por causa do imposto que existe nele. Então, o valor real dele é, sei lá, R$ 3. Aí tu pensa, pô, então eu teria que pegar 30% de R$ 3. E daí você vê que, tipo, daqueles R$ 3, se você pegar a parcela que tu aproveita dele, é pouquinho. A parcela que você dissipa, que você desperdiça, é a maior parte. Aí tu pensar assim, bom, vamos lá. O combustível custa 3 pila. O rendimento é 30%. Beleza. 30% de 3 pila, 3 vezes 3 dá 9. Então quer dizer que 90 centavos eu aproveito e, consequentemente, 2,10 eu desperdiço. Olha que maluquice. Se tu pegar o valor real do combustível e perceber que tu aproveita somente 30% daquilo, quer dizer que somente 90 centavos você aproveita. Ou seja, você vai pegar assim, 90 centavos é o que eu aproveito, 2,10 eu desperdiço na forma de calor, e a diferença entre esses 3 e os R$ 5, R$ 2 são de impostos. Ou seja, a cada R$ 5 que tu gasta, de forma aproximada, porque eu não sei exato quanto que tá o imposto, se o combustível fosse 3 estaria 5, mas é só para você ter uma ideia, certo? A cada R$ 5 que tu gasta, 90 centavos só você realmente fez o carro andar. O resto foi imposto e foi calor desperdiçado, certo? Não é à toa, pessoal, que hoje em dia, quando se fala de motores, qual é o motor que está na moda? É o elétrico, que ele vai ter um rendimento bem melhor, certo? Então vamos lá. Em um motor de carro, o processo de combustão gera 300 joules de energia e deste valor 200 são perdidos. Qual a eficiência dele? Bom, ó, o calor da fonte quente são 300 joules. O calor que é desperdiçado são 200 joules. Já dá para você calcular o trabalho de cabeça. Se tu produziu 300 e desperdiçou 200, quer dizer que você aproveitou somente 100 joules.
certo? E como que você calcula o rendimento? Bom, o rendimento desse cara vai ser o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, certo? E aqui vai ficar 100, que é o trabalho, dividido pelo calor da fonte quente, que é 100 por 3 vai dar 1/3, beleza? Ok, e aí terminaria aqui. Só que essa questão ela tem um errinho, eu até peço desculpas, eu não percebi isso na leitura, tá? Quando ele pergunta a eficiência do motor, eu poderia dar essa eficiência como sendo 1/3, né? Mas se eu quiser secar em porcentagem, eu vou pegar esse 1/3 e vou multiplicar por 100%, certo? E aí esse cara vai dar 100 sobre 3, que daria algo na proximidade de 33%, certo? Ok? Na questão, ele deveria ter colocado esses fatores em porcentagem, porque se ele não colocou o valor ali em porcentagem, isso quer dizer que ele estaria em decimal, tá, pessoal? Então, assim, é aqui o 100 sobre 3, a nossa resposta, a gente vai marcar, mas realmente essa questão, ela deveria ser anulada caso estivesse no vestibular, beleza? Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham compreendido legal, o assunto é bem leve, é bem legal de você discutir. Enfim, eu vou fazer um history lá no Instagram comentando sobre essa temática aí, com valores mais reais com relação ao valor do combustível. É realmente um negócio de cair o queixo. Beleza? Forte abraço a todos e tchau, tchau.